Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, agora no Rio são 11 horas e 5 minutos, 11 horas e 5 minutos. Vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. A nossa equipe de jornalismo já está pronta aqui, ó. Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues, a nossa querida Cátia Regina, a Marcela Bastos também tá prontinha para te atender com o maior carinho, a Luciana Vasconcelos, enfim, a nossa equipe toda está prontinha porque está no ar o Debate 93 e você fala com o debate. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, 11 horas e 6 minutos, 11 horas e 6 minutos, está no ar o nosso Debate 93 e vamos falar sobre esse assunto hoje. Estou em busca do grande sonho da minha vida, ser modelo. Já estou correndo atrás disso e fazendo vários cursos. O problema é que estou sendo criticada demais na minha igreja. As pessoas dizem que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga, e eu fico aqui me perguntando o quanto uma profissão pode me afastar do meu Deus. O que um cristão deve considerar na hora de escolher uma carreira profissional? A vida secular é diferente da vida espiritual? É certo fazer separação entre as diferentes áreas de nossa vida? Como achar o equilíbrio entre os meus sonhos e honrar a Deus com a minha vida? Esse é o assunto de hoje aqui do nosso Debate 93. Pela ordem da escolha de destaques, nós vamos aqui então ao pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana do Parque Nazaré, que vai falar sobre logo esse assunto. Eu estou em busca do grande sonho da minha vida, ser modelo. O senhor ainda não desistiu ainda, pastor? Não desisti, rapaz. Não. Bom dia, querido Cid, bom dia aos colegas debatedores, bom dia aos ouvintes do Debate 93, dá um bom dia especial, meu amigo que está aqui no estúdio hoje comigo, Cid, que é o presbítero Anderson Anselmo dos Santos, sou um pastor que traga ovelha pro debate comigo, maravilha, verdade, né? Querido, essa frase eu destaquei por causa do sonho. Ela disse, eu estou em busca de um grande sonho. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. O ser humano, Cid, ele precisa de sonhos. Porque são os sonhos que nos movem, são os sonhos que nos impulsionam, são os sonhos que nos motivam. Tem um velho ditado que diz que quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Então a vida, nós precisamos ter sonhos, propósitos, projetos. A vida sem sonho é uma vida chata, é uma vida parada, é uma vida sem graça. Então, os desejos ardentes da nossa alma, aquilo que nós almejamos, os nossos projetos e planos, é muito importante sonhar. E eu louvo a Deus pela vida dessa ouvinte, porque ela sonha. E eu quero dizer aos nossos ouvintes, vale a pena sonhar. Talvez a gente nem alcance o nosso sonho, mas quando você sonha, em algum lugar você chega, você sai do lugar que você está e algum lugar você chega lá. Então, que ela continue sonhando, planejando, desejando o que ela realmente quer para a vida dela. Muito bem, começamos assim o nosso debate falando sobre esse destaque do pastor Guilherme, que também vai falar sobre ele agora, pela ordem da escolha aqui, o pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente, lá no Mendanha. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia a todos os companheiros que estão aqui na mesa. Queridos, é gostoso ver a pessoa falar assim, a necessidade de um sonho, né? Mas ela continua falando que ela já se preparou para isso, ela está correndo atrás, né? Quem corre atrás nunca chega, né? Tem que correr junto. Mas ela está fazendo vários cursos e o problema é que eu estou sendo criticada demais na minha igreja. O grande problema é que hoje, às vezes, infelizmente, em algumas poucas igrejas, isso só acontece lá no Mendanha, em outro lugar não acontece, tem muita gente vivendo o evangelho segundo eu acho, né? A pessoa começa a criticar uma série de atitudes que as pessoas tomam quando não veem seu sonho. Se você analisar, algum tempo atrás era inconcebível você ter um jogador de futebol evangélico, né? E outras profissões mais que era impossível. E hoje é notório, nós vemos que tem muitos aí trabalhando nessa região. Agora as pessoas às vezes esquecem dos seus sonhos e começam a criticar o sonho dos outros. Nós vemos que no caso de José teve um sonho de Deus, contou para os seus irmãos e virou por isso escravo.
né? Porque criticaram ele a ponto de vendê-lo a outras tribos, a outros povos. Então, queridos, infelizmente estamos vivendo esse problema, que as pessoas estão mais preocupadas com o sucesso dos outros do que, às vezes, com a sua desgraça e não conseguem chegar em lugar nenhum. Entre nós também está o reverendo Edson Nascimento, que não é o Arantes, nem está na já saiu do CTI, já ele também já está bem, já ele, né? O Pelé. Mas enfim, reverendo Edson Nascimento da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, muito bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Tá em busca de um sonho grandão, a menina quer ser modelo, rapaz. Bom dia, bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom dia, demais debatedores. Eu gostaria de mandar um bom dia muito especial para o pastor reverendo Jerônimo, que é o tesoureiro do meu sínodo, e o meu presbítero, o presbítero Rui, que é um dos líderes dos pequenos grupos, né? E todos os líderes dos pequenos grupos que nós temos lá na Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Cid, é interessante, já foi colocado aqui a respeito dos sonhos, né? Eu fui buscar o texto lá, a palavra de Deus, quando lá em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo e a pregação de Pedro e aquela interpretação errada, né, daqueles que eram judeus ali, e a gente vê que Pedro traz a questão de que o que Joel já havia falado, o profeta Joel, de que os velhos sonharão. Né? Então, essa ideia de sonhar, como já foi bem colocado pelo pastor, é algo importante relacionado à questão da vida cristã. Nós precisamos sonhar como cristãos. E eu penso que não há limite para aquilo que a gente sonha. Não há limite, né? Como já foi colocado, antes a gente não pensava em ter jogadores de futebol evangélico. Eu estava consultando aqui, estava vendo no Face aqui, o Léo Moura estava aqui mostrando, olha, estou indo levar minha filha para a escola, estou ouvindo a Bruna Carla, Thales Roberto, e essas coisas todas mostrando a filhinha ouvindo jogador. A filhinha ouvindo o Thales, é o contrário, ele ouvindo o Thales e a filhinha ouvindo a Bruna Carla. Então, quer dizer, a gente percebe como nós, evangélicos, precisamos estar em todas as áreas da vida em si. E eu não penso que não há nenhuma limitação. Se é uma profissão justa, nós precisamos estar lá como evangélicos. E Deus que nutre esses sonhos em nossos corações. Embora isso possa parecer escândalo para algumas pessoas, mas eu creio que esses sonhos, né, e eu falo alguns deles porque a gente não pode falar na totalidade, são sonhos colocados por Deus em nossos corações para que a gente esteja entrando nessas áreas e que a gente esteja pregando o evangelho para as pessoas que estão lá e que só serão alcançadas através de uma ação nossa lá no meio. Exatamente isso. Muito bem, entre nós também, pastora Andréa Mello, que vai falar exatamente sobre essa questão de, em busca de um grande sonho, ser modelo. Pastora, é membro da Igreja Apostólica Unidade em Cristo. Pastora, bom dia, benção. Seja bem-vinda. Tá sonhando também em ser modelo ou não? Não. Não? Já passei da idade, né? Como assim, gente? Que história é essa? Não tenho pré-requisitos para isso. Como assim? Eu tô pensando agora nisso. Eu tô pensando nisso agora, modelo de testa brilhante. Tem uns assim, modelo da terceira idade, né? Eu não entendi essa parte, não. Chego lá, ela não viu só como ela mandou direto? Vamos lá. E aí? Assim, o que eu queria destacar, né, nessa questão do sonho, que eu acho muito importante, é que a pessoa que sonha, ela tem que sonhar com os pés no chão. Não adianta você sonhar de uma forma surreal, né? Eu vou sonhar que amanhã eu vou ter um iate. E eu não tenho condição de manter, eu não tenho como chegar. O sonho, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser, de alguma forma, possível de se alcançar. Senão você vai viver como um sonhador, né? Mesmo que ele pareça impossível, mas na realidade, se você fizer por onde, você vai conseguir alcançar, né? Então tem que ser um sonho com os pés no chão. E quando você sonha com os pés no chão, você tem que estar preparado para uma palavrinha muito ruim que a gente gosta de evitar, que se chama frustração, né? Você vai se frustrar às vezes com pessoas, você vai se frustrar com instituições, você vai se frustrar talvez com o meio em que você deseja trabalhar. Você tem que estar preparada, né, para as possíveis frustrações. E se você sonha com os pés no chão, você está preparado para essas possíveis frustrações, você sabe que a pessoa que mais vai amar o seu sonho vai ser você. Se você não acreditar e não amar o seu sonho, você não pode exigir que ninguém acredite mais do que você ou ame mais do que você. Então, essas características eu acho muito importante quando a gente fala a respeito de sonho, né? Eu entendo sonho de duas formas diferentes. Existe aquele sonho como o de José,
que foi um sonho natural. Teve uma implicação espiritual, a gente sabe disso. Até. Mas ele sonhou enquanto estava dormindo. E existe aquele sonho que é o teu projeto de vida, né? Que eu acredito que vem de acordo com o talento que Deus conferiu a você. Ela tem um talento para ser modelo. Então ela tem um sonho, ela planejou, ela poderia ser outra coisa. Ela poderia, não, eu quero ser só trabalhar com a fotografia. Não quero ser modelo, ser somente modelo, não desfilar. Ela tem uma gama de coisas que ela pode fazer com o talento que Deus deu a ela. Então o sonho é possível. Ela está fazendo a coisa certa, correr atrás dele, mas por favor, se prepare. Sonhe com os pés no chão, saiba que você vai enfrentar inúmeros obstáculos. Um deles é a crítica, né? A descrença, né? Mas se você amar o seu sonho mais do que todas as outras pessoas, você vai conseguir chegar lá. Ô, pastor Guilherme, por que as pessoas criticam tanto o sonho de uma outra pessoa? Imagina, por exemplo, a menina deve ser uma menina muito bonita, quer ser modelo e tal. Sim. E fica imaginando, de repente, o local onde ela vive, o local onde ela mora, de repente isso faz com que as pessoas digam, mas você nunca vai sair daqui. Infelizmente, a gente vive um período que o sucesso das outras pessoas causa inveja em algumas, né? Como o pastor Paulo mesmo falou na primeira fala dele, essa questão, existem pessoas que se incomodam com o sucesso das outras. E também, falando especificamente agora em relação à igreja, infelizmente existem algumas profissões que até nos dias de hoje existe uma discriminação por parte das igrejas. Modelo não é coisa de crente, policial não pode ser crente, crente não pode ser político, porque o senso comum, ou seja, infelizmente estabelece algumas sentenças. Todo político é corrupto, todo policial é ladrão, todo modelo vai cair na área sexual, que na verdade não é a realidade. Isso aí é um preconceito que foi gerado ao longo dos anos. Antes do debate começar, já tinha um outro debate ali na sala de espera, né? O pastor Paulo, a gente até falando, né? De épocas mais lá atrás, das igrejas evangélicas, onde você não podia cortar cabelo, você não podia ver televisão, tinha um monte de série. Então a gente ainda tem alguns resquícios de uma época muito legalista. E aí cria-se essa mentalidade que modelo é uma profissão que não serve para o cristão. Agora, o que vai determinar é o caráter do cristão. O que vai determinar. Porque você pode ser um excelente policial e não se envolver com a questão da propina, você pode ser um excelente político, você pode ser um modelo que vai glorificar a Deus com as suas atitudes. Então a gente tem que parar um pouquinho, tirar esse preconceito do nosso coração. E aquelas modelos precisam ouvir que existe Jesus, né? Que existe Deus, né? Cid, eu queria só dar um adendo à palavra da pastora Andréa. A questão da frustração que ela falou, que ela foi muito feliz. Se essa jovem que deve estar nos ouvindo agora, eu tenho a dizer que é o seguinte: você já começou com a palavra frustração. Ou seja, quando a gente tenta, não vamos ganhar somente queijo com goiabada. Alguém vai colocar um negócio ali amargo, uma pimentinha no seu caminho também. E essa está sendo a pimenta. Infelizmente está vindo da sua igreja, do seu pessoal. Mas você tem um sonho? Vai em frente, querida. Você vai chegar lá em nome de Jesus. E o interessante também, quando ela fala que ela tem um sonho, é porque ela sonha e está buscando a realização desse sonho, né? Perfeito. Você vê aqui que ela está dizendo, eu estou correndo atrás, eu estou fazendo vários cursos. É o que a pastora falou. Tem gente que só fica sonhando só no campo das ideias. Eu quero ser... E não se movimenta em direção àquele sonho. Nós temos que ser assim, temos que sonhar, mas ao mesmo tempo fazer alguma coisa para que aquele sonho seja realizado. Exatamente. Temos que investir a nossa vida em prol desse sonho que a gente acredita. Na realidade, o que o pastor falou, né, do preconceito da igreja, muitas vezes nós temos preconceitos em relação àquilo que nós não conhecemos. Sim. Né? Então, não só a questão de inveja, ou porque a pessoa às vezes está frustrada com o seu próprio sonho, acaba querendo frustrar o outro, mas também pela questão do desconhecimento, da preocupação com o futuro dela, né? Na questão da vida espiritual dessa irmã. Talvez a pessoa não tenha conhecimento e se preocupe com o futuro dela. Como é que vai ser o futuro dessa menina? Vai sair daqui, vai para outro país, vai estar no meio de estranhos? Será que ela vai conseguir, vai ter estrutura para manter o caráter? Será que ela vai
ser um Daniel no meio da Babilônia. Então, eu acredito também que existam pessoas que estejam preocupadas com o futuro dela. E isso aí é louvável, né? Infelizmente, as pessoas desconhecem o meio e às vezes até desconhecem o relacionamento que ela tem com Deus. Agora, preciso que essa jovem ela estabeleça os fundamentos da sua fé muito bem estabelecidos, porque o fato é que algumas profissões nos deixam expostos ao pecado muito mais do que outras. Isso é uma realidade. Talvez como seja esse um ponto. É possível. Como Daniel no meio da Babilônia, né? Eles se colocaram, se posicionaram, mas como está a sua fé? Quem é Deus para você? O que ela precisa é de posicionamento. Exatamente. Né? A nossa ouvinte, ela precisa realmente se posicionar como cristã. E é claro que nessa profissão de modelo, ela vai ter várias restrições. Essa é uma coisa que eu ia falar. Por exemplo, acho que imagino que as pessoas criticam muito, mas até porque um termo é que falam que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Por exemplo, ela tem que se portar, vestir-se decentemente. Como modelo, ela vai ter que vestir roupas sumárias, vou vestir roupas muito Sim, pequenas. essa é a minha dúvida. Pode ser essa é a minha dúvida. Você está, e aí por isso que eu fiz o meu destaque, né? O que você deve considerar na hora de escolher a sua carreira profissional? A sua carreira profissional, ela vai obrigar você a quebrar princípios? Não escolha por ela. Sim. Ela vai te dar a possibilidade de quebrar princípios? Pense. Então, toda carreira, praticamente toda, vai me dar a possibilidade de quebrar princípios, mas a escolha será minha. O policial, ele tem a escolha de se corromper ou não. O político tem a escolha de se corromper ou não. Você vai, como modelo, você vai poder chegar numa passarela e falar, olha, eu não vou desfilar com os seios de fora. Eu não vou fazer isso. Você vai ter essa possibilidade. Exatamente. Se você tem possibilidade de recusar trabalhos que quebrem princípios bíblicos e ainda assim continuar na sua vida profissional, glória a Deus, amém, vai em frente. Nem todos os modelos, nem todas as modelos necessariamente têm que usar roupas sumárias. Existem outros tipos de moda, entendeu? Existem outros tipos de roupa. É claro que ela vai ter as restrições que nós estamos falando, é que não é todo o trabalho que ela vai poder aceitar, né? Existe essa questão de princípios. Então, é todo o trabalho que uma modelo cristã pode aceitar? É toda a campanha publicitária que ela pode fazer? Não, acho que não. Mas, pastor, olha só, até mesmo nós, pastores, não é todo lugar que a gente pode estar. Exatamente. Não é toda coisa que a gente tem que estar, nem qualquer convite. Em todas as áreas, que nem tudo a gente pode falar. Então é o seguinte, toda a área que ela for trabalhar, que ela for fazer, toda a profissão tem as suas restrições, não adianta. É verdade. É bom a gente voltar e pensar um pouquinho, a gente já falou um pouquinho sobre José do Egito, né? José foi alguém que ele talvez esteja abrindo caminhos para a gente pensar a respeito dessa questão. Alguém que tinha um sonho e alguém que foi trabalhado para que esse sonho pudesse ser concretizado. E na realidade Deus usou do sonho de José para que o povo de Israel fosse para o Egito, se estabelecesse como nação e várias coisas estivessem acontecendo. Mas José teve vários testes, né? E dentre os testes que ele teve foi o fato ali de estar com a mulher de Potifar, né? Foi situação de quebrar princípios. E todos nós nos colocamos às vezes diante de situações assim. Nós, como pastores, pessoas que trabalham em todas as áreas da vida, elas estão sempre em situações. E as situações são situações que estabelecem a nossa crença, aquilo que a gente acredita. E ainda que o fato da gente se manter firme, como foi o caso de José, o levou para a prisão, como foi o caso de Daniel, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E eles realmente se mantiveram firmes, e isso trouxe de uma forma inicial algum prejuízo para a sua vida, mas o que a gente vê é que Deus sempre honra quando a gente está disposto ou disposta a cumprir os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Então isso é importante a gente pensar dessa forma. Mas você vejam que o problema dela não é nem o fato dela ter o sonho e sendo difícil ou sendo fácil, ela mesmo assim está correndo atrás, como ela mesmo diz, e apesar de todas as críticas, ela continua fazendo vários cursos. O problema é que estou sendo criticada demais na minha igreja. Destaque do pastor Paulo. Diga aí, pastor. Não, eu estou falando que assim, os milagres, como o pastor mesmo falou, só acontece diante de um posicionamento.
né? As perseguições vão acontecer. Já foi bastante batido esse tema que eu escolhi. Com o posicionamento é que vai vir a vitória ou não. As perseguições faz parte. Se você parar, você pode se posicionar dessa forma. Eu estou sendo perseguido, eu vou desistir, realmente não vale a pena, eles estão certos. Opa, mas eu tenho um sonho. Eu tenho que ir mais adiante. Não é o que as pessoas falam é que vão determinar se eu posso ir à frente ou não. É o meu sonho. Você tem certeza? Você está louvando o nome do Senhor? Você está em oração? Eu só acho o seguinte, quem busca um sonho como esse, que quer que realize, ele tem um problema maior. Ele tem que colar mais com Deus, ele tem que orar mais, tem que pedir a misericórdia de Deus para poder superar isso. Os contras sempre vão acontecer, querido, em tudo, né? O cara quando vai, eu quero ser médico. Como? Você na pobreza, você não tem dinheiro para pagar uma faculdade, você não tem dinheiro isso, você não tem aquilo, sempre vai vir oposição. Se a gente olhar para a oposição, querido, a gente nunca chega em lugar nenhum. A pastora até estava falando a respeito do ambiente, né? Da carreira como modelo. Eu acho o seguinte, a nossa ouvinte, ela precisa avaliar se ela tem a estrutura necessária, estrutura espiritual, para viver nesse ambiente, que é um ambiente sedutor, é um ambiente de glamour, e se ela tem a estrutura para saber dizer não, para saber se posicionar, para que ela influencie as pessoas e não as pessoas influenciem ela, mas eu volto a dizer que essa regra vale para todas as profissões. Sim, todos os ambientes que a gente está, nós precisamos decidir se nós vamos influenciar ou se nós vamos ser influenciados. Eu só queria, só completando a minha fala junto com a do pastor, o problema é o seguinte, minha jovem, nós não estamos aqui defendendo que você deva ser modelo, que você deva ser médica, que você deva ser engenheiro. Não se trata disso. Você diz que tem um sonho e nós estamos acreditando no seu sonho. Agora, essa palavra foi ótima. Você tem estrutura para ser modelo, porque você realmente vai ser muito assediada, você vai receber todo tipo de convite. Uma coisa você vê Gisele Bündchen lá em cima recebendo todo o dinheiro do mundo. Agora, qual o caminho que ela teve até chegar lá, né? Quantos desfiles de subúrbio teve que fazer, quantas situações difíceis ela fez, quantas conversas fiadas ela ouviu. Então você está preparada para isso? Você é cristã, você pertence ao Senhor, você vai se deixar corromper ou não? Qual é o teu sonho? Você sabe o que você quer? Então conte com a nossa oração. E a gente canta um corinho, inclusive. Olha aqui, você sabe que as pessoas dizem para ela que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. O que eles estão querendo dizer com isso, gente? O que eles estão querendo dizer com isso? A gente sabe o que é, mas o que eles estão querendo dizer com relação a isso? O que caracteriza água amarga? E segundo quem, na verdade? O que caracteriza para você uma água amarga? Esse é o grande erro que nós temos cometido ao longo da nossa vida, de diferenciar pecado. Né? De achar que pecado é somente essa área ou aquela área, e às vezes estamos achando que estamos cheios de água doce saindo do nosso interior, quando estamos deixando jorrar um monte de água amarga, né? Então, eu entendo quando a palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Eu entendo que a fonte é o seu coração, o que você tem dentro do seu coração, né? E aí eu lembro daquela passagem de Filipenses 4:8, que diz que nós temos que buscar e pensar naquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que tem virtude. É isso que a gente tem que pensar. Se o teu coração, ele está atrelado, vinculado a Deus, e você sabe que do seu coração vem coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, coisas virtuosas, então do seu coração sai fonte doce. Por mais que você esteja no meio de um caos, o seu coração está ali. Eu volto a citar o caso de Daniel, né, e os seus amigos. Eles estavam no meio de uma corrupção total, né, no meio de um povo completamente diferente, com costumes, deuses, tudo diferente. Mas o coração deles estava vinculado a Deus e eles tinham um propósito. Então, eu estou aqui no meio da Babilônia, mas do meu coração vai sair água doce. Ainda que eu seja levado ao perigo, ainda que eu esteja diante de uma ameaça de perder um desfile, de perder um cliente, ainda que eu esteja, né, a despeito de estar correndo risco de perdas,
eu vou me manter firme em Deus. Isso se chama posicionamento cristão, que ela precisa ter como modelo, que a secretária precisa ter, que a professora precisa ter, que o policial, todos nós, é posicionamento. Então assim, pastor, mas eu posso ser modelo? Essa é uma decisão muito pessoal sua. Se você acha que você tem estrutura espiritual suficiente para se posicionar na hora certa, eu não vejo problema algum. Deixa eu colocar, nós temos uma facilidade muito grande para julgar as pessoas, e Mateus capítulo 7, né, Jesus fala a respeito do julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados. Nós fazemos esse julgamento e já fazemos julgamento com veredito, né? Você, no caso, vai jorrar água amarga sobre as vidas das pessoas. Na realidade, eu não tenho direito, e ninguém tem o direito de julgar uma outra pessoa por aquilo que a gente está vendo de forma externa. O nosso posicionamento cristão precisa, minha irmã, eu não concordo, mas eu vou orar por você, se esse for o nosso caso, né? E a gente precisa entender que Deus tem caminhos diferentes daqueles caminhos que nós traçamos para as pessoas que estão à nossa volta, porque nós, muitas vezes, estabelecemos um quadrado e achamos que Deus só vai agir dentro desse quadrado, que é a nossa mente, que é o nosso posicionamento, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, quando Deus tem obras muito maiores. Então Deus é soberano, Deus coloca no coração das pessoas questões até polêmicas, para abrir caminhos para que outras pessoas estejam lá e estejam pregando o evangelho. Então é importante a gente pensar a respeito disso. Muito bem, tá na hora de ouvir a voz dela, gente, tá na hora de ouvir Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Marcela, bom dia. Bom dia, Cid, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa agora aponta para um tema que vai ser tratado aí daqui mais um pouquinho, dentro do e-mail da ouvinte, que diz: se na opinião dos nossos ouvintes, vida secular é diferente de vida espiritual. Se há essa divisão aí na vida do crente. Por telefone, 74% dos nossos ouvintes acham sim que vida secular é uma coisa, vida espiritual é outra. E no nosso site, 75% deles na mesma linha. Não é fácil não, o pessoal tá mandando as suas opiniões. Você sabe, gente, tem aqui alguns ouvintes que mandam já opinião. Tem uma moça aqui dizendo o seguinte: olha, meu marido foi muito criticado na igreja por ser motorista de caminhão de uma cervejaria. Depois eu descobri que outras pessoas também trabalhavam lá, mas não falavam pra ninguém por medo das críticas. Outro ouvinte diz o seguinte: eu acho que existem sim profissões que favorecem mais ao pecado, mas não é por isso que a gente tem que desistir do sonho, não. Eu tô fazendo o curso de técnico de enfermagem e muita gente fala que essa profissão é muito ligada à promiscuidade, mas eu creio na minha vocação. Eu amo a minha profissão e escolhi porque eu quero ajudar a salvar vidas. E eu não vou me corromper, eu vou fazer a diferença. Essa é uma questão que também está levantada aqui nos destaques aqui. Por exemplo, o destaque do reverendo Edson. E eu fico me perguntando o quanto uma profissão vai me afastar de Deus ou poderá me afastar de Deus. Qual é o seu destaque, reverendo? Cid, eu gostaria de ir contra a tendência das nossas pesquisas, quando coloca a maioria que diz que há diferença sim entre vida secular. Talvez esse seja um dos grandes problemas da igreja hoje, né? Porque a gente pensa em fazer esse corte. Existe a vida espiritual e existe a vida secular, quando na realidade nós não estamos crentes quando estamos na igreja. Nós somos crentes durante todo o tempo. E é importante a gente ver que o primeiro a ter uma vida secular foi Adão. E Deus passeava ali, visitava ele no final do dia. Ele tinha vida secular, de colocar nome, de trabalhar, de fazer todas essas coisas. E aí nós começamos a pensar isso. O povo judeu, que é justamente o povo lá no Antigo Testamento, eles não conseguem ter essa diferença. Essa dicotomia, ela aconteceu com a questão da filosofia. Platão, com essa ideia de mundo das ideias, é que fez a diferença. Olha, existe aqui um mundo das ideias e existe um mundo concreto que a gente vive. O que isso passa pra gente é que a gente pode fazer qualquer coisa lá fora e a gente aqui dentro da igreja a gente tem que se comportar como santo. E qualquer coisa não, aí é demais. Mas algumas coisas a gente pode fazer lá fora, porque aqui a gente precisa ter esse porte, essa roupa, essa maneira de viver como crente. Deus nos chama para influenciar a sociedade em todas as áreas dessa sociedade. E a sociedade está como está, porque nós cristãos achamos que quando saímos da igreja não devemos fazer nada relacionado ao cristianismo. Nós saímos para pregar o evangelho, para proclamar
proclamar o evangelho. E a nossa visão precisa ser essa. Eu vou lá pro meu trabalho na segunda-feira para eu impactar a vida das pessoas que estão comigo, que são pessoas que estão carentes, estão precisando de Deus. E Deus me colocou naquele lugar não somente para que eu ganhe o dinheiro para sustentar a minha família, mas Deus me colocou para que eu faça diferença na vida daquelas pessoas, da mesma forma na escola onde eu estudo, da mesma forma no lugar onde eu moro. Se a gente fizer assim como cristão, nós teremos uma igreja transformadora no mundo de hoje. E é isso que nós precisamos, Cid. Um grande exemplo de uma pessoa que, quando encontrou Jesus, imediatamente a sua vida profissional foi completamente mudada, foi afetada pelo poder da transformação do Senhor Jesus, foi Zaqueu. Ele encontrou Jesus e na mesma hora ele quis que aquele homem fizesse uma diferença na sua vida profissional. Eu sou extremamente corrupto. Ele teve a noção do seu pecado ali na sua vida profissional, ele entendeu o quão corrompido ele estava profissionalmente, e por ele ter encontrado o amor do Senhor, a primeira coisa foi falar: olha, eu preciso mudar a minha vida profissional, eu não quero ser mais assim. A Bíblia não diz que ele deixou de cobrar impostos. Não diz isso, né? A Bíblia não diz que ele abandonou a profissão dele. Deixou de ser corrupto. Né? Ele devolveu o que tinha roubado, ele se arrependeu, muito provavelmente, passou a viver numa nova dimensão profissional. Então, não existe o fato de, eu sou na igreja, eu sou santo, mas aqui na minha vida profissional. Não, porque quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós vamos nos encontrar numa totalidade. Eu, Andréia, envolve tudo que eu fiz aqui na Terra. Envolve tudo o que eu fiz. As minhas boas obras vão se encontrar com Deus, na memória, né? Com Deus. A Bíblia diz que tudo virá à tona, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então não tem essa divisão para Deus. Você, tá bom, você me serve, mas ali você tem uma concessão para se corromper. Não, você é um todo, você é um ser, alma, corpo e espírito. Por isso que nós cuidamos da nossa vida nessas três dimensões: alma, corpo e espírito. Infelizmente, pastora, a sociedade de hoje nos induz a trabalharmos a nossa vida como se fosse compartimentada. Tenho a vida profissional, tenho a vida familiar, tenho a vida religiosa, e aí o camarada é uma coisa em casa, uma outra na igreja, uma outra no trabalho, usa várias máscaras, várias faces, enquanto a essência do evangelho é exatamente o contrário. Eu sou cristão em toda a minha forma de viver. Ser cristão é um estilo de vida, ser cristão é uma decisão de seguir a Cristo. Então não tem essa divisão. E infelizmente as pessoas hoje olham a igreja, olham a fé cristã como um adicional, né? Como algo assim, né? Não é tão importante, não é primazia, mas para as pessoas, infelizmente. E nós temos que entender que nós somos seres, corpo, como a pastora disse, corpo, alma e espírito. Nós somos seres humanos completos, integrais. Nós precisamos agir na nossa vida dentro dessa integralidade. É só a gente ver no nosso caso. Por exemplo, eu sou pastor 24 horas por dia, certo? Mas eu tenho a minha vida familiar, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho, seja no consultório, seja no meu trabalho, seja onde for, eu continuo sendo pastor, continuo sendo um servo do Senhor. E aonde eu passar, eu tenho que dar exemplo. O meu modo de agir tem que exaltar o nome do Senhor. Eu não posso ser um ser espiritual, agora eu vou parar aqui, eu vou ser só material. Não, aonde eu estiver, não é nem a questão do título da vocação pastoral, mas é do servo do Deus Altíssimo. Aonde eu chegar, as pessoas têm que sentir a primazia de Cristo na minha vida. Se eu for modelo, quando eu chegar lá, é diferente. Essa é crente. Eles chamam logo de crente, né? Essa é crente, essa é diferente. Não, com essa eu não posso tocar. Seja qual for a profissão, o servo de Deus tem que fazer a diferença. O problema é que nós, às vezes, pensamos que Deus só vocaciona pastores, de repente pessoas para serem presbíteros, obreiros, mas Deus vocaciona engenheiros, Deus vocaciona médicos, pessoas assim que têm aquelas profissões que talvez não estão tão ligadas, a gente não são profissões tão espirituais, mas se a gente pensar no mandato do homem diante da terra, da humanidade em si, por que Deus criou, né? Que benefício nós temos pela questão da engenharia, que benefício nós
temos pela questão da tecnologia, são várias coisas que trazem benefício, que eu acredito que foi Deus que criou e que estabeleceu e que fez com que pessoas estudassem, se aprimorassem cada vez nisso, e isso é um benefício que as pessoas trazem para a humanidade. A gente precisa pensar nisso, e isso é vocação, a gente entender isso. E aí, a gente entender que a gente vai cuidar, vai fazer isso, e ainda com Deus, é um grande avanço, e a gente pode realmente... O pastor Edson falou uma frase que é muito usada pelas pessoas, né? Não é uma função tão espiritual, não é um trabalho tão espiritual. Queridos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Exatamente. Então eu glorifico a Deus também com o meu trabalho. Na Bíblia até diz que nós cristãos temos que trabalhar para o nosso patrão como se estivéssemos trabalhando para o Senhor. Então o Cid, como radialista, glorifica a Deus. Eu, como jornalista também, na minha profissão, glorifico a Deus. E tudo que eu faço é espiritual, não deixa de ser, porque eu estou fazendo ali para a glória de Deus. Diz aqui um ouvinte: quando meu filho era pequenininho, eu fiquei desempregado e passei por um aperto enorme. Quando então apareceu uma oportunidade de emprego muito promissora. Chegando lá, era para demonstrar cigarros. Mesmo precisando muito, eu rejeitei, por entender que aquele trabalho ia ferir o meu posicionamento cristão, e nem por isso eu passei necessidade. E um outro ouvinte faz uma pergunta aqui, um tanto quanto capciosa: e o crente que é barman e tem que servir bebida alcoólica para as pessoas, e daí? Eis que fez o silêncio. Algumas profissões, a gente entra naquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a gente precisa ver qual é a conveniência para fazer isso, né? Então, se você realmente consegue fazer isso, né? E aí, eu sei que vou ser criticado por muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, né? Se você consegue fazer isso sem nada na questão do seu coração, você entender que, de repente, esse é um propósito, né? E a gente vê de Deus, nesse momento, na sua vida, para alcançar algumas pessoas, faça, meu querido. Mas se você entender que você está levando pessoas à ruína, está acabando com lares, com várias coisas, não faça isso. Então, essa decisão, são decisões assim que elas não podem, elas precisam ser bem pessoais. Eu preciso fazer a escolha naquilo que está passando no meu coração nesse momento. Porque, olha, a pessoa procurou, rodou por todos os lugares, todas as portas se fecharam. A minha família vai passar fome porque só tem aquele emprego. De repente, Deus está abrindo aquela porta para você ir lá e tratar uma pessoa e falar de uma pessoa para Cristo. Deus faz essas coisas assim meio loucas que a gente entende dentro da nossa lógica. E aí terminou o seu tempo, Deus abre outra porta para você e você vai ser abençoado por Deus. Então acho que a gente precisa pensar que a soberania de Deus, ela ultrapassa os limites do nosso entendimento, do entendimento humano. Eu concordo plenamente com o que o pastor acabou de dizer, e eu acho lindo mesmo. O que existe de mais bonito em Deus é que ele não é uma religião. Deus, querido, você que está ouvindo, entenda isso. Deus, você não vai conseguir viver Deus através da sua religião, dos dogmas, das regras, da tradição. Você não vai ter um momento, ainda que você esteja dentro de uma igreja evangélica, vai haver um momento em que você vai precisar desenvolver algo que está no coração de Deus, que é relacionamento. O nosso Deus, quando fez o homem, ele não fez o homem para viver dentro de religiosidade, ele fez o homem para se relacionar com ele. Amém. E relacionamento é pessoal. Durante ali os ensinamentos de Jesus, você vai ver o tempo todo ele ensinando isso. Deus, ele é pessoal, ele quer ter um relacionamento com você, ele quer se revelar a você. Talvez Deus se revele a você como o pai, o protetor, aquele que, sabe, te entende. Para outra pessoa, ele vai se revelar como o Senhor. Ele vai ser mais Senhor do que Pai. Então, existe essa coisa do relacionamento. E dentro do relacionamento, você passa a conhecer aquilo que agrada
a pessoa com quem você está se relacionando. Um homem e uma mulher, quando tem intimidade, ela sabe aquilo que vai agradar e desagradar o seu cônjuge. Ele sabe o que vai agradar a mulher e o que não vai agradar. Então, nós não podemos viver nessa dimensão do pode ou não pode. Nós temos que viver na dimensão do Senhor, eu posso fazer isso, o Senhor me permite, o Senhor não me permite, isso convém, isso não convém, eu vou ferir o teu coração, eu não vou ferir o teu coração, e isso é muito mais do que regras, isso é pessoal, isso é relacionamento. Busque intimidade com Deus, e na hora que você tiver que tomar a sua decisão, Deus vai falar com você, filha, não, filho, não convém, não vai, não é pra você. Isso vem de relacionamento e de intimidade. Eu quero até ressaltar, Cid, já que foi falado de barman aí, eu não acho que toda profissão seja boa para o cristão. Não acho que o cristão pode ser qualquer coisa, não. Eu acho que quando fere alguns princípios nossos, aí nós temos que ficar com os nossos princípios e rejeitar, né? Eu não acho que barman seja uma profissão ideal para um cristão. Daqui a pouquinho a prostituição vai ser legalizada no Brasil. Infelizmente a gente está caminhando para isso. Espero que não aconteça tão cedo, mas é o que a gente está vendo no campo legislativo. E aí? Não, continuo sendo contra. Eu também não acho não, tá? Só quero colocar vou destacar aí, né? Porque a questão é a seguinte: primeira coisa que o cristão tem que perguntar, é lícito? O primeiro princípio é da licitude. É lícito? É lícito. Só que aí Paulo vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Embora seja lícita, convém que eu faça tal coisa? E depois eu tenho que perguntar, edifica? Então a gente tem que ter uma série de critérios para escolher a nossa profissão. Eu lembro, não me lembro o nome do rapaz agora, mas no meu primeiro ano de seminário, tinha um colega meu que ele era vendedor de cigarros de uma grande empresa, ganhava muito bem. Chegou no momento que ele entrou em conflito. Ele falou, olha, Guilherme, eu vou pedir demissão. Eu falei, rapaz, você tem família, toma cuidado, pede a Deus para abrir uma outra porta para você, e aí você sai, tá? Não, eu tenho que sair, porque é contraditório. Eu passo a semana inteira vendendo cigarro e vou pro púlpito no domingo pregar contra vício. Então eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo à vontade. E o que ele fez? Pediu demissão, passou um aperto, passou uma tempestade, um vendaval, mas depois Deus honrou aquele posicionamento dele. É claro que é algo muito pessoal, não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer, mas é um exemplo de alguém que estava tendo uma profissão que, no entender dele, feria um princípio dele, ele ficou com o princípio e abriu mão da profissão. O destaque da pastora Andréa foi: o que o cristão deve considerar na hora de escolher uma carreira profissional? É exatamente isso que a gente acabou de falar, aqui, né? A sua carreira, como eu falei no começo, a sua carreira, ela vai obrigar você a quebrar princípios? Ou a sua carreira vai abrir possibilidades de quebrar princípios ou não? Se ela obriga você a quebrar princípios, não. Né? Por exemplo, esse caso de vender cigarros, né? Você está destruindo famílias, porque o cigarro é lícito? É lícito. Não é proibido o cigarro no Brasil, mas você sabe que traz doenças, traz prejuízos, você sabe o que vai acarretar isso para famílias. Então é você ponderar de acordo com os princípios. Segunda coisa, se a carreira que você vai escolher vai te expor muito a essa quebra de princípios, você tem estrutura para suportar? Se você não tem estrutura, foge. Né? Porque a gente tem que fugir do pecado, né? Enfrentar quando você não tem possibilidades de vencer. Não tem possibilidade de vencer, foge, corre. Então, o que a gente deve considerar, basicamente, são essas duas coisas. Se a profissão que você vai escolher vai te obrigar a quebrar princípios, ou se você não tem estrutura de estar muito exposto a essa quebra de princípios. Lamentavelmente, as nossas escolhas por profissões, elas levam em conta salário e status, né? São as duas coisas que a gente pensa quando a gente vai escolher a profissão, quando não deveria ser, né? Algo que deveria estar no nosso coração
quando a gente vai escolher uma profissão, é a paixão que a gente tem. Aí a gente fala da questão do sonho em si. Eu acho que isso deve ser levado em conta. E a gente tem perdido muito isso, porque existem algumas profissões extremamente honrosas, maravilhosas, mas são profissões que não têm tanto status ou profissões que não trazem um retorno, que não são muito valorizadas, né? Então a gente tem, e essas profissões, elas acabam sendo deixadas de lado, embora algumas pessoas tenham paixão por essas profissões, mas em função, não, eu quero uma profissão que ela traga para mim um retorno financeiro muito grande, né? E aí a gente entra na recomendação de Jesus em Mateus 6:24, quando ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, e a profissão acaba nos escravizando, porque nós somos escravos daquilo que nós escolhemos, né? E aí a gente tem problema. E aí, voltando ao ponto anterior, quando fala da profissão que nos afasta de Deus, eu acho que se a gente é afastado de Deus pela profissão, é porque na realidade a gente nunca esteve com Deus, porque o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, ele vai falar que nada poderá nos separar do amor de Deus, porque é Deus que nos chama, é Deus que realmente nos traz para perto dele, e ainda que a gente tenha alguns deslizes, alguns problemas, alguma dificuldade, né, Deus não nos deixa afastar do amor, que o amor é dele, é o amor dele que nos motiva a estar mais próximo. Então isso é importante a gente ressaltar. Eu costumo sempre falar e aconselhar principalmente aos nossos jovens, você tem que ter sonhos, mas faça uma oração ao Senhor: Deus, que o meu sonho seja os teus sonhos aplicados na minha vida. Porque quando nós passamos a sonhar os sonhos de Deus, tudo vai dar certo, não é isso? Seja na escolha de uma profissão, seja na escolha de um casamento, seja na escolha, as escolhas que nós temos que fazer. Não transportar sonhos, não transportar responsabilidades, mas passarmos a viver momentos onde realmente somos dirigidos por Deus. Se você é dirigido por Deus, querido, aonde você for, você vai ser bem-sucedido. E o que dizer para essa moça com relação a essa questão de críticas demais da conta? Isso acaba levando a pessoa a começar, talvez até repensar se ela realmente vale a pena continuar correndo atrás do sonho dela, ou deve parar no momento, pensar um pouquinho. O que vocês dizem para essa menina? Ela continua? Como é que faz? Eu acho que a crítica, ela vem como o fogo provando o teu sonho, né? Se ela gerar em você um combustível para que você caminhe mais, ela é muito proveitosa. Você precisa enfrentar a crítica para saber se o seu sonho é consistente. Se você desistiu, é porque o seu sonho não era consistente, você não amava tanto assim. Sim. Essa é a minha opinião a respeito da crítica. Faz parte, vai sempre fazer parte. A pessoa chega, eu quero fazer parte disso. Pague o preço, querido, tudo tem um preço, não é isso? A crítica já é o preço sendo pago, né? Então o processo seletivo de Deus, a crítica faz parte desse processo, né? Deus seleciona através de questões naturais que vão acontecer. Eu acho que a crítica já é uma maneira natural de Deus selecionar, e a gente vê isso muito claro, voltando ao relato da questão de José. Você vai ser líder, vai ser governador do Egito, então passa primeiro pelo poço, vai ser escravo primeiro, vai para a prisão. Então você está preparado? Já fez tudo isso? Então agora você pode ser o governador do Egito. Em relação à crítica, eu tenho só uma dica para ela: transforme a raiva em motivação. Quanto mais te criticarem, você ficar com raiva da crítica, se motiva. Fala, não, eu vou provar que comigo vai ser diferente, eu vou fazer diferente, né? Isso acontece muitas vezes até com a gente, pastores, né? Nós pastores somos muito criticados. E se a gente for parar de trabalhar por causa de crítica, meu amigo, a gente não pode se deter por causa da crítica de ninguém. Vamos prosseguir para o alvo. É isso, tá na hora dela de novo, ela vai voltar aqui, ó. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, o retorno. Diga lá, Marcela. Então, Cid, nós perguntamos aos nossos ouvintes se na opinião deles vida secular é diferente aí da vida espiritual. Por telefone, 67% deles acreditam que sim. No nosso site, 70% deles também acreditam a mesma coisa, acreditam que sim. Olha aí. Cid, eu preciso dar rapidinho aqui a dica pro palavra-chave Pedala Crente. A turma sabe aí que a gente está sorteando diariamente até o Natal uma bicicleta. E sabe como é que faz, né? Você fica ligado na nossa programação, vai encontrar a palavra-chave liberada ao longo do dia, vai ligar para 24610093, vai dizer qual a palavra-chave, né, no caso de hoje, isso. E aí você concorre. Então, o segundo versículo da palavra-chave de hoje está em Lamentações 3:12.
Lamentações 3:12. Lembrando que a versão é Almeida, revista e atualizada. Maravilha, dito isto posto, gente do céu, presta atenção no serviço. Eu, quando estava casada, fui muito maltratada. Fui maltratada demais da conta pelo meu marido, diz uma nossa ouvinte aqui. E não é só isso, não. Eu fui muito traída também. Quando o enfrentava, ele pedia desculpas, mas depois voltava a fazer as mesmas coisas. Cansada já de ser tratada tão mal, me separei e seguimos as nossas vidas. Só que há pouco tempo nós nos reencontramos, nós conversamos, ele pediu para voltar e eu concordei. Estamos juntos, porém é muito forte a sensação de que ele vai me fazer sofrer de novo. A pergunta que faço: um agressor pode mudar e se tornar alguém amável e cuidadoso? É normal amar a quem nos maltrata ou isso significa que eu tenho um certo desequilíbrio? Casamentos marcados pela agressão conseguem ser restituídos? Este e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Azevedo, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Valeu, Cid, um grande abraço a todos. Quero mandar um abraço a Marcele Tainá, a nossa menina que também é modelo lá na nossa igreja. Que Deus continue abençoando nessa sua profissão. A minha esposa Solamita e a toda a Igreja Batista Independente do Mendanha. Pastor Guilherme, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Eu desliguei o teu microfone? Desligou, querido. Olha aí. Obrigado, Cid. Um grande abraço. Quero mandar um abraço a todos os membros da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, povo abençoado, povo querido. E nós estamos lá terças e quintas, 19h30 e no domingo às 19 horas, na rua Severino Mendes, número 9, em Parque Nazaré. Vou mandar um abraço para minha irmã que está lá em Cabo Frio, a Soninha, Sônia Costa, ligadinha com a gente. Forte abraço. Maravilha. Reverendo Edson, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid. Eu gostaria de mandar um maravilhoso abraço para toda a turma da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, esse povo de Deus, esse povo que está aí sintonizado na Rádio 93 FM, para minha querida esposa, as minhas filhas, Andréia, Ellen, Ana Carolina, que Deus abençoe a todos. Tá babando um pouquinho quando ele fala. Pastor Andréia, obrigado pela presença, benção. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui, e eu queria mandar um abraço, um beijo para o pessoal da Unidade em Cristo na Ilha do Governador, na Barra da Tijuca, em Caxias, em Manilha, e deixar um abração também para o Wagner Mendes, que é marido da Silene, minha ovelhinha que está aqui comigo, e ele está em casa ligadinho. Beijo, Wagner, daqui a pouquinho estamos em casa. Capricha no almoço aí, lava a louça, arruma a casa. Feijoada, meu pai do céu. Bem, gente, assim nós vamos encerrando o nosso Debate 93 de hoje. A poderosa Rosane Félix já está na área e já ela começa que pediu tocou. Eu queria pedir hoje a pastora Andréia, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o debate de hoje para voltar amanhã, se Deus quiser. Pastora, por favor. Senhor, nós te agradecemos porque, em primeiro lugar, nós temos o Senhor como a nossa bússola, o nosso guia, o nosso manual, tão perfeito em seus caminhos, em seus aconselhamentos, em seus direcionamentos. Muito obrigada, porque nós não vivemos nessa terra errantes, mas somos direcionados através da tua palavra e do teu Santo Espírito. Eu quero te pedir em nome de Jesus que todas as pessoas que estão agora ouvindo essa rádio, seja nos lugares mais perto ou mais longe, que todas essas pessoas sejam alcançadas pela paz que excede o entendimento. E que em nome de Jesus, todos os jovens, as pessoas que estão começando agora, possam, Senhor, ter esse direcionamento na escolha das suas profissões. E aqueles que estão enfrentando, Senhor, ó Deus, possíveis exposições ao pecado, que o Senhor dê força, que o Senhor venha realmente honrar as atitudes de fé e de posicionamento de cada filho teu. Em nome de Jesus, eu louvo teu nome por essa rádio. Abençoa toda a equipe que trabalha para que esse debate esteja chegando a tantos lugares. E, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.